Miguel, boa tarde, é a Ive que está falando, tudo bem? Tudo ótimo. Miguel, a gente está justamente passando aí, enquanto você fala, um vídeo sobre a experiência do município de Extrema, em Minas Gerais, em relação ao pagamento por serviços ambientais. E você citou agora há pouco a questão da água, né? E lá, Extrema é um exemplo, né, para todo o Brasil, relacionado justamente a um arranjo institucional, juntando aí atores diversos, então poder público, agricultores, empresas de abastecimento e empresas também usuárias dos recursos hídricos, para juntos conseguir aí restaurar as nascentes, as matas ciliares, né, dessa região, que é uma região importante para o abastecimento público, né? Então é um ótimo exemplo, é uma experiência positiva essa cadeia da restauração florestal, né? Como que você vê aí em relação a essa alteração que está sendo proposta, né? Toda essa demanda que a gente tem hoje em dia, principalmente em relação ao abastecimento público, né? Esse serviço ambiental tão importante que é a produção de água, né? Qual que seria aí a perspectiva para essas ações de serviços ambientais com a aprovação do novo código? Muito bem colocado. Quer dizer, até antes de falar o que seriam as consequências, né, eu acho que vale a pena lembrar, né, que hoje Extrema é um dos muitos exemplos que hoje nós temos operando, por exemplo, na Mata Atlântica. Hoje o estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos esses estados já têm programas que estão justamente incentivando produtores justamente a conservar suas áreas, a recuperar áreas importantes para abastecimento de água, entendendo que isso é fundamental para a sociedade. Ou seja, você não está dando simplesmente um dinheiro para uma coisa que não beneficia a sociedade. Você está reconhecendo que existe por trás da conservação de florestas em áreas prioritárias, recuperação de áreas degradadas, um serviço ambiental que a sociedade como um todo precisa. E para isso, esses estados e vários municípios estão dispostos a contribuir ou criar incentivos para que isso aconteça numa escala maior e numa velocidade mais rápida. Então, quer dizer, essa visão que começou, por exemplo, com Extrema, que hoje nós temos a ANA por trás disso aí, a Agência Nacional das Águas, reconhecendo a importância do conceito do produtor de água, é este tipo de conceito que hoje nós precisamos nacionalizar. Ou seja, existe hoje um PL, né, um projeto de lei também de serviços ambientais, ou seja, quando nós já estamos todos reconhecendo a importância de conservar e recuperar nossos ecossistemas naturais, porque eles provêm um serviço importante para a sociedade, eles são fundamentais para a nossa economia, por que nós vamos justamente discutir mudanças numa lei que poderia ser um grande diferencial para o nosso país, dentro desse novo conceito dessa economia de baixo carbono, da economia verde? Quer dizer, parece que é uma coisa meio contraditória. Você tem movimentos de estados e municípios mostrando uma outra direção, a importância de você ajudar a conservar mais, a restaurar mais, e estamos tentando fazer uma mudança onde no médio e longo prazo pode ser um grande desastre para todos nós. Ou seja, nós deveríamos estar buscando como dar mais escala às iniciativas que nem é de Extrema para ajudar a cumprir um código florestal, uma lei que é o nosso diferencial, com a devida qualidade, que beneficie não só a sociedade, o Brasil como um todo, mas o mundo, com toda a questão das mudanças climáticas, que é um problema sério, que nós podemos fazer um diferencial e ajudar a resolver esse problema, sem ter que mexer numa lei onde ela poderia ser o nosso grande diferencial. E até para cumprir os compromissos que o Brasil tem, né, os compromissos assinados aí internacionalmente, né, principalmente em relação às mudanças climáticas, né, Miguel? Claro. Veja bem, o país como um todo, você vê hoje o programa, o ABC, o Programa Agricultura de Baixo Carbono, você tem um programa sinalizando a importância
de mudarmos a forma de produzir de uma forma mais racional, com maior sustentabilidade, pensando no futuro. O Brasil vai ser um país competitivo que vai ser um dos grandes protagonistas na questão toda de resolver a questão da alimentação do mundo, a questão do crescimento global. Quer dizer, você precisa estar realmente buscando de novo quais são os mecanismos financeiros, quais são os incentivos necessários para ajudar a cumprir uma lei que pode ser muito importante para todo mundo e um exemplo mundial. Miguel, na terça-feira, aqui durante a nossa vigília, a gente teve a presença da Malu Ribeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, que trouxe uma notícia muito interessante. Naquele dia, na terça-feira, houve a Assembleia Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e foi proposta uma moção pelos conselheiros solicitando aí que o sistema de recursos hídricos também fosse ouvido nessa discussão do código, né? Principalmente aí pensando na questão de que as bacias hidrográficas, elas ultrapassam os limites políticos de território, né? Então as divisões de estado, muitas das nossas bacias são federais, né? E a partir do momento que você aprova uma alteração na legislação, dando autonomia para os estados definirem aí as suas metragens de áreas de preservação permanente, a sua legislação sobre reservas legais e todo esse regramento, a gente pode ter um grande problema aí num futuro próximo em relação a essa gestão das águas, né? Então, essa moção tirada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo vem mostrar também essa importância da gente integrar todas as políticas, né, à questão florestal, né? A floresta ela vai muito além da árvore, né, das árvores em si, os biomas eles têm relação com a água, com a questão da geração de renda, então que é muito importante mesmo a gente estar considerando esses aspectos, né? Então a gente vê como muito positiva essa manifestação, considerando também que é um conselho aí que tem representação das indústrias, de governos, da sociedade civil, né? Então, as pessoas, os setores querem ser ouvidos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, de novo, esse é um assunto que interessa a toda a sociedade. E aí, por alguma razão, né, a gente percebe que, assim, aquele anseio da sociedade, aquele anseio, inclusive, dos grandes empresários, dos grandes negócios que dependem dos serviços ambientais que as florestas, né, geram, né? Quer dizer, parece que isso não consegue ser inserido nessa discussão de uma forma mais forte, né? E até, na verdade, todo mundo sabe que o próprio, né, o agronegócio como um todo, ele depende e muito desses serviços ambientais, né? Principalmente da água, né? Seja, de novo, a questão da água, a questão do clima, aí estou falando até de precipitação, a questão da polinização, ou seja, como é que nós vamos estar fazendo uma coisa que hoje nós já estamos vendo, assistindo aí, vários problemas em relação ao clima, né? A cada ano, um ano tem mais secas, outro tem mais inundações, ou seja, toda essa questão da regulação do clima que está associado de novo com a questão das mudanças climáticas, ao aquecimento global, né, e, de novo, tem a ligação com a manutenção das florestas, como é que nós vamos estar justamente criando forma de piorar mais ainda a situação e não buscar forma de melhorar para poder evitar, de novo, problemas mais sérios no futuro, como esses desastres naturais que nós estamos assistindo. Ou seja, nós podemos realmente manter nossas florestas e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento, a produção, da forma que está com esse código, bastando buscar soluções para ajudar a sua implementação e não simplesmente tentar mudar para poder realmente não cumprir com aquilo que pode nos dar a grande sustentabilidade do futuro. Miguel, obrigada pela sua entrevista. Eu só queria finalizar te perguntando assim, você comentou aí que é um problema de toda a sociedade, mas você acha que a sociedade toda está, de fato, prestando atenção, não só no problema em si, mas na questão do Código Florestal? Porque me parece às vezes que as pessoas acham que está um pouco distante ou que
não lhes diz respeito? Como que você, no trabalho do pacto, você acaba tendo um diálogo com muitas pessoas, com instituições diversas, né? Como que você faz esse trabalho de mediação para também trazer as pessoas para perto da questão ambiental e da questão do código mesmo, florestal, especificamente? Tá. Em primeiro lugar, até gostaria de parabenizar isso que vocês estão fazendo aí agora, Obrigada. porque isso é uma forma de trazer a sociedade mais para perto dessa discussão, porque é óbvio que, né, a sociedade como um todo ela está muito alheia a tudo isso. E, infelizmente, ela que é a mais beneficiada ou prejudicada, dependendo do que for decidido, mas no dia a dia, ela que está menos engajada nesse processo, né? Isso é uma... Apesar de ser afetada. Com certeza, na verdade, ela que é a mais afetada. Tudo que acontece hoje, né, com consequência da destruição hoje dos recursos naturais, que é afetada a sociedade como um todo, né? Então, quer dizer, realmente é um grande desafio nosso, é como trazer a sociedade como um todo mais perto, inclusive, do Congresso, para ela mostrar claramente que ela se preocupa. Hoje, todo mundo se preocupa com esse assunto. A questão é que, na verdade, por alguma razão, tem algumas barreiras que não permitem que essa voz chegue lá mais perto do Congresso. E dentro do próprio pacto, né, como você falou, isso é óbvio que dentro dessas 170 organizações que hoje fazem parte do pacto, né, e milhares de pessoas participam, a discussão do Código Florestal, ela é fundamental, não a questão de o que vai mudar, mas sim é o seguinte, nós precisamos solucionar de uma vez por todas a questão do Código Florestal, porque a gente entende que isso vai ser melhor para o país, para toda a sociedade. Então, nós precisamos, assim, talvez usar melhor, inclusive, o próprio pacto, né? Aproveitando essa experiência de vocês, de estar trazendo a sociedade mais para perto, para poder, de novo, mobilizar mais e mais pessoas para que, de fato, né, o Congresso e todo o governo entenda a importância de nós estarmos buscando solução para o Código Florestal e não estamos querendo mudar o Código Florestal como está sendo proposto agora. Miguel, muito obrigada pela sua participação, agradeço muito, tá bem? E continue aí de olho na nossa vigília. Estamos de olho sim, vamos estar aí falando com todo mundo aí para poder apoiar essa questão aí, para que a gente continue com essa excelente lei e que ela seja nosso diferencial no futuro. Obrigada, até logo. Obrigado a vocês, tchau. E aí, Vi, o que você achou da conversa com o Miguel? Então, a experiência que o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica tem desenvolvido aí, né, ao longo de sua criação, vem mostrando justamente o contrário do que diz a proposta da lei, né? Ou seja, restaurar é viável, né? Preservar as florestas, conservá-las é viável, pode gerar renda. Esse dado me chamou muita atenção, esse dado, porque em geral as pessoas, principalmente a bancada ruralista, fala muito no apocalipse e tal, e no fim dos empregos e no fim da agricultura, e de repente ele veio com esse número, 6 milhões de postos até 2050. Assim, é uma estimativa, obviamente, mas de qualquer forma é um número bastante significativo. Mas existe toda uma cadeia produtiva, né, em relação à restauração florestal. E aí fica o convite para quem está acompanhando a vigília para entrar no site do Pacto, porque as iniciativas em andamento na Mata Atlântica estão cadastradas ali, até outras instituições que ainda não aderiram ao Pacto, organizações, indivíduos que queiram aderir, né? Então, acessar também pactomatatlântica.org.br, né? pactomatatlântica.org.br. E lá vocês vão poder observar aí quais são as instituições, que tipo de ação está fazendo, em que etapa da cadeia produtiva se encontra, né? Se coleta semente, se produz mudas, se promove a restauração, se faz o monitoramento desses processos. Ou seja, é uma boa prática que funciona, que dá certo. Diferente de achar que a conservação da floresta pode ser o fim dos empregos, ser o fim do mundo e não vamos mais gerar renda, não. Pode gerar, pode transformar.